Se você estava falando mal da Carla Dias no BBB, você precisa conhecer Jadéia. Tem um casal que está bombando no Instagrécia e a gente vai falar um pouco sobre essa história. Primeiro, para a gente descobrir quem é esse Jazão, de onde é que ele veio. Então, Jazão nada mais é do que o príncipe de Iolcos, né? O filho do rei Aison. E aí, o rei Aison. Jazão ainda era de menor, né? O famoso de menor. E o que que ele faz? Ele pega o trono e entrega nas mãos de Pélias, que é o primo dele. E o Pélias fica lá reinando enquanto Jazão vai com Quiron, que é um centauro, aprender sobre as questões da vida, da guerra e etc e tal. Porém, Jazão já fica mais velho, né? Já tá na hora ali de voltar. Quando ele chega, o Aison para o Pélias e diz assim: cara, eu acho que já tá na hora de devolver o trono. E aí o Pélias diz assim: ah, querido, mas agora eu não devolvo mesmo, né? Você fica aí na sua, ó, e foge daqui. E aí dá aquela exilada no Aison e continua lá comandando Iolcos, né? Ou seja, a gente já percebe aí que tem uma briga de família aí por conta de poder. Então o Jazão volta para Iolcos e quando ele chega lá, todo mundo começa a gostar dele, é um cara legal. O Jazão parecia um cara muito bacana e aí de repente ele vai lá com o Pélias e diz assim: ei, cara, esse trono é meu, vai devolver ou não vai devolver? E aí o Pélias não tá querendo muita briga, já tá meio velho, não tá muito assim. Ele fala assim: ei, Jazão, pera lá, tu lembra do Aietes lá, o rei da Cólquida? Ele, cara, matou o nosso parente ali, o Frixo, irmão da Ellie, entendeu? Que eles vieram de Tebas fugidos, sentados no velo de ouro. E ele queria esse velo de ouro, né? Eles já eram montados nesse carneiro, eles queriam um velo de ouro do carneiro. O que que o Aedes fez, cara? Ele matou o Frixo. E eu acho que agora nós precisamos pegar o velo de volta. E foi isso que ele foi fazer. E aí ele vira, né? Já tô meio velho, cara. Vamos fazer o seguinte: pega, vai até lá, capturar o velo de ouro de volta, que aí eu te dou o trono. Tá de boa, tá tranquilo, a gente se resolve aqui. Bem, o Jazão achou que era uma boa, né? Vou lá, vou batalhar, vai ser uma aventura, vai ser legal. Pegou uns boys bem topzeiras lá de Olcos e foram para uma nau chamada Argó. E ficaram conhecidos como argonautas. Olha aí, os argonautas. Agora você já sabe, né? Aquelas bandas alternativas que botam o nome da banda de argonautas, agora você sabe de onde vem. Só que quando eles chegaram lá em Cólquida, na Cólquida, o que acontece? O Aietes, que era filho do Sol, era rei de Cólquida, mas era filho do Sol, promete que vai dar sim o velo de ouro pro Jazão e pra galera dele. Mas primeiro ele precisa passar por 4 proezas. E aí o que que o Jazão pensa? Será que vai dar? E fala aí quais são as proezas. Aí o Aietes vai lá, que é o rei lindo, maravilhoso de Cólquida, vira e fala assim: então, cara, primeiro você vai lá e vai ter que domar o touro que tem o casco e o chifre de bronze e que cospe fogo pelo nariz, pela boca, e aí sabe Deus mais por onde que ele cospe fogo. Depois que ele dominasse esse touro, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que pegar esse boi e ele tinha esse touro e tinha que arar um campo em homenagem ao deus da guerra, deus Ares. Após arar a terra, ele tinha que semear uns dentes de serpente, uma serpente que tinha o quê? Tinham guerreiros saindo da barriga dela. Era bem poderoso o negócio. E pensa que acabou? Acabou não, ainda tem a quarta. A quarta, ele tinha que
derrotar o dragão ferozíssimo, que era um dragão guardião do velo de ouro que ficava embaixo da árvore onde o velo ficava pendurado. E aí o Jazão ficou assim, tipo, ia meio pesado, né? A galera dele ficou assim, tipo, pô, cara, você vai querer realmente entrar nessa? Meio pesado, né? E tal, ficou aquele cagacinho assim. Mas aí a Hera, né? A deusa Hera, que era assim, tipo, a mulher do Zeus, do chefão, né? Virou e falou o quê? Gostei desse garoto, achei ele, que garoto massa, né? Eu acho que podia rolar um apoio ali. Aí ela pegou e olhou para a filha de Aetes, que quem era a filha de Aetes? Medeia. Olhou para Medeia e disse: Medeia, vai lá que o cara é massa. Deu aquela força, fez a Medeia se apaixonar por Jazão e disse que ia dar assim, ó, aquele apoio. A Medeia, que, gente, Medeia não era nem neta das bruxas que eles não queimaram. A Medeia era a própria feiticeira. E aí o que ela faz? Ela entrega para Jazão umas ervas e Jazão promete que vai casar com Medeia e ser fiel a ela diante do templo de Hecate. Olha, brincadeira, hein? Deu poder supremo para Jazão. Jazão foi lá e fez o quê? Passou por todas as proezas e recupera o velo de ouro. Já de posse do velo de ouro, Jazão embarca na Argó com a sua galera, com seus argonautas, leva Medeia junto com ele. O Aietes fica, ó, pé da vida. Como assim? A Medeia me traiu, cara. Botou o negócio, deu pra funcionar aí, facilitar a vida. E aí ele manda o irmão dela, Apsirto, atrás deles. Medeia, que não era de deixar barato, braba mesmo, o que ela faz? Ela mata o irmão dela, esquarteja o garoto, espalha os pedaços de corpos, e aí o que acontece? O pai dela fica atrás dos pedaços de corpos e aí ela consegue dar, ó, a sua fugida. Ok, meu bem. Quando eles chegam de volta a Iolco, tem uma grande festa para recepcionar Jazão, e aí o pai de Jazão, que tá exilado, não pode voltar, porque ele já tá bem velho. E aí o que faz Medeia? Cria uma poção da juventude e dá para ele. O Pélias, assim, bem invejoso, também quer a mesma poção. Só que aí o Jazão já tinha batido o fio que o Pélias não era uma boa pessoa. O que eles fazem? Medeia dá para as filhas de Pélias a poção errada. E aí o Pélias morre. A população de Iolco fica extremamente revoltada com o que Medeia fez. E aí Medeia e Jazão precisam sair de Iolco e eles fogem para Corinto. E aí lá em Corinto eles já viveram felizes. Para sempre? Não, queridos, por 10 anos. Porque lá em Corinto, Jazão se apaixona por Glauce, que é a filha de Creonte. Simplesmente o rei de Corinto. E aí, Jazão faz o quê? Ele descarta Medeia. E aí a gente chega naquela parte onde Eurípides, né, escreve a biografia não autorizada de Medeia e conta com detalhes como é que foi essa separação. Então Medeia no começo ficou extremamente abalada ali, meio deprê, não consegue, meio sofrendo, ai de mim, ai de mim. E aí o que acontece? Medeia tem a ideia de mandar os filhos para o casamento de Jazão com um preparozinho, né? Um veneninho aqui, assim, né? Um veneninho inofensivo, né? Leva as crianças lá e não é que dá certo. Glauce morre, Creonte morre e quando as crianças voltam, Medeia não se dá por satisfeita e resolve matar os filhos para vingar mais a sua dor e fazer Jazão sofrer. Então é isso que ela faz, ela mata os seus filhos. E como a Medeia era neta do Sol, então o que acontece? Aparece uma bela carruagem onde Medeia sobe, coloca os corpos dos seus filhos e parte para o templo de Hera.
e deixa Jazão lá, sofrendo as consequências da sua própria traição. Medeia vem me impactar exatamente por ser uma tragédia cuja protagonista é uma mulher. Vejo que muita gente tem essa leitura de que Medeia é tomada de ciúme e ela mata então os filhos para se vingar de Jazão dentro desse sentimento do ciúme. Mas, se a gente aprofundar mais, a gente pode chegar num outro lugar, que é a questão do reconhecimento. Eu acho que, muito além do ciúme, Medeia começa a vingar tudo aquilo que ela se dedicou a Jazão. Medeia abriu mão da sua família, matou seu próprio irmão, entrou num processo altamente dolorido para dar a Jazão a vitória de Jazão, né? Ela simplesmente cresce esse homem e ele atrai, ele não atrai apenas porque ele a troca por outra mulher, ele atrai porque ele falta exatamente com essa lealdade para com Medeia, essa lealdade primordial, né? Essa lealdade de não romper um contrato que eles tinham, né? E ele jurou no templo de Hecate, ele jurou que seria fiel a ela em troca dessa vitória, né? Jurou inclusive a Hera, né? Então assim, você tem toda uma relação onde essa mulher está extremamente ferida, ela foi extremamente humilhada e ela é uma mulher que vai até as últimas consequências, ela foi até as últimas consequências, né? Não é só uma relação passional, é também uma relação que envolve uma questão de reconhecimento a tudo que ela fez. E ela chega a esse extremo de matar os próprios filhos, nesse sentido não só de fazer Jazão sofrer mais, mas também de não ter que compartilhar essas crianças com uma outra vida para Jazão. Mas, ao fundo, ela paga tudo isso, né? Ela paga essa história. E ela sai triunfando no carro, né, do sol e vai embora para o templo de Hera. Então, assim, você vê o primitivo do ser humano ao elevadíssimo à máxima potência. E é isso que eu vejo. Eu sinto uma empatia por Medeia, ainda que seja estranho a mim sentir essa empatia, mas eu tenho uma certa compaixão por Medeia, por tudo que ela sofre, né? Por ela não conseguir digerir e por esse ápice psicopata dela no final de matar a todos e acabar e apagar essa parte ruim da vida dela não querer viver isso. E uma última posição é a questão da não punição, porque ela poderia sofrer todos os tipos de punições e tudo e tal, mas na verdade ainda assim o avô dela, o Sol, né, que ela é neta do Sol, ele vem e dá uma chance para ela, traz um carro, ou seja, ele dá um apoio, né? Ele tem uma mão que a estenda, que possa levá-la para o templo de Hera. Então, assim, tem muita coisa para a gente pensar, mas exatamente esses pontos que me abraçam mais. Queridos filhos meus, agora vos espera para meu desespero um mundo diferente, outra morada onde estareis eternamente sem vossa mãe. E me fazem partir, banida para uma terra estranha sem haver podido colher as muitas alegrias que esperava de vós.
antes de ver vossa felicidade, antes de vos haver levado ao matrimônio, de haver composto vosso leito nupcial e de acender as tochas de rituais nas bodas. Ah, infeliz de mim, que presunção a minha! Criei-vos, filhos meus, em vão. Sofri em vão por vós, dilacerada nas dores atrozes do parto. Ah, devo confessar, infortunada, que já depositei em vós muita esperança, que vós sustentaríeis a minha velhice, e quando eu falecesse, vossas mãos piedosas me enterrariam. Mas desvanecem-se esses doces pensamentos. Arrancada de vós, terei de suportar uma existência de amargura e sofrimentos. E nunca, nunca mais vossos olhos queridos poderão ver-me. Ai de mim, ai de mim. Por que voltais os olhos tão expressivamente para mim, meus filhos? Por que estáis sorrindo para mim agora com este derradeiro olhar? Ai, o que farei? Sinto-me faltar o ânimo, mulheres, vendo a face radiante deles. Não, não posso. Adeus, meus desígnios de há pouco. Levarei meus filhos para fora do país comigo. Será que apenas para amargurar o pai vou desgraçá-los, duplicando a minha dor? Isso eu não vou fazer. Adeus, meus planos. Não, mas que sentimentos são esses? Vou tornar-me alvo de escárnio, deixando meus inimigos impunes? Não, tenho de ousar. A covardia abre minha alma a pensamentos vacilantes. Ide para dentro de casa, meus filhos. Quem não quiser presenciar o sacrifício, mova-se. As minhas mãos terão bastante força. Ai, ai. Nunca, meu coração. Não façais isso. Deves deixá-los infelizes. Poupa as crianças. Mesmo os distantes serão tua alegria. Não, pelos deuses da vingança dos infernos, jamais dirão a mim que eu entreguei meus filhos à sanha de inimigos. Seja como for, perecerão. Ora, se a morte é inevitável, eu mesma que lhes dei a vida os matarei. De qualquer modo, isso terá de consumar-se. Não vejo alternativas. Deve estar morrendo a princesinha com um diadema na cabeça, envolvida no véu. Portanto, já que deverei seguir a via do supremo infortúnio e fazê-los trilhar caminho ainda mais desesperado, agora devo chamar meus filhos para a despedida. Vinde, meus filhos, e estendei a mão direita para que a vossa mãe ainda possa estreitá-la. Ah, muito amadas mãos, ah, lábios muito amados, ah, porte, rostos muito altivos de meus filhos. Sede felizes, ambos, mas noutro lugar, pois vosso pai vos privou da ventura aqui. Ah, doce abraço e tão aveludados rostos, e hálito suave de meus filhos. Ide. Faltam-me forças para contemplar meus filhos. Sucumbo à minha desventura. Sim, lamento o crime que vou praticar, porém maior do que minha vontade é o poder do ódio, causa de enormes males para nós mortais.